Olá, eu sou Paola de Orleans e Bragança e esse é o Infinita, o podcast do Estelar, apresentado por Pentes. Mulheres do futuro usam pentes. Aqui vamos debater infinitos temas que nos levam a um só ponto. Compreender que as nossas experiências podem nos conectar e ajudar umas às outras a criar revoluções gentis em nossas vidas, sociedade e planeta. Eu sou boa o suficiente? Eu estou à altura disso tudo? Essas são perguntas que me perseguem por grande parte da minha vida. Quem disse isso, pessoal, foi ninguém menos do que Michelle Obama durante a sua atuação como primeira-dama dos Estados Unidos. Eu, você, mesmo aquela nossa amiga que a gente super admira, aquela pessoa que a gente acha perfeita, todas nós já tivemos esses mesmos questionamentos que Michelle Obama também teve. E esse questionamento, pessoal, tem um nome: Síndrome do Impostor. Segundo um estudo realizado pela psicóloga Gail Matthews, da Universidade Dominicana da Califórnia, nos Estados Unidos, o problema atinge 70% dos profissionais bem-sucedidos no país. A maioria, adivinhem, mulheres. E quem está aqui para nos ajudar a desvendar essa questão é Yasmin Estéria, empreendedora social, autora do livro Eu Decido Ser Eu, colunista da Exame e cofundadora do Free Free. Essa mulher é tudo menos uma impostora. Querida Yasmin, bem-vinda! Estou muito feliz de ter você aqui no Infinita. Muito obrigada, também estou super feliz. Que introdução linda. Obrigada, Paula, também estou super feliz. Yasmin, que lugar é esse que a gente se colocou, né? Por que a gente não pode ser tudo isso, né? Que histórias foram essas contadas pra gente? Que padrões são esses que a gente repete? Esse mito da mulher perfeita, né? Que coloca a gente em caixinha. Como que a gente pode se identificar nesse papel, né? Da síndrome de impostura? A síndrome da impostora, ela é muito comum. Eu mesma, em muitos momentos, me questiono, né? Será que isso tudo é verdade? Será que eu mereço tudo isso? Será que... O que eu estou fazendo? Sabe? Tem algo de errado, né? A gente não entende que a gente pode estar, sim, atingindo lugares de potência, de poder, de merecimento, né? A gente tem uma culpa histórica muito grande, que vem aí de, enfim, gerações e gerações, de que a mulher, ela não podia muitas coisas, né? Ela não decidia muitas coisas. E isso ainda está inerente a nós mesmos. E a gente, mesmo hoje, né, com tantos os avanços que o feminismo nos trouxe ao longo dos anos, a gente ainda se pergunta se certas coisas são para mulheres. Ah, então eu sou uma CEO. Isso é para mulher? Ah, mas eu também tenho filhos. Então, será que eu estou sendo uma boa mãe e também uma boa líder? Né? Então, são questões que a gente precisa começar a entender que uma coisa não exclui a outra, né? Então, você pode ser uma boa mãe e uma boa profissional, né? E que, ao mesmo tempo, se você decidir não ser uma coisa ou outra, também não tem problema, né? Só que esses estereótipos do que é certo e errado para cada mulher é algo que está ainda no nosso inconsciente, né? Por mais que sejam questões que pareçam ser simples, não são, né? Elas são questões que, posso até falar, né, por experiência própria, né? Toda vez que eu não consigo buscar... Bem, agora a gente está na pandemia, mas toda vez que eu não conseguia buscar minha filha na escola, eu me sentia uma mãe que não era boa o suficiente, né? Cada maternidade é diferente, cada profissional é diferente, cada liderança é diferente. Nós somos diferentes, né? Só que existem essas caixinhas, né, de mulher perfeita e que todas nós inconscientemente ainda tentamos entrar na caixinha, ou tentávamos, né? É muito um trabalho de resgate, de autoconhecimento, até de espiritualidade, para a gente voltar para a nossa essência, para a nossa verdade e entender o que é nosso e o que é esse padrão que a gente tenta se encaixar. E a síndrome da impostora vem muito aí, porque quantas mulheres, né, a gente vê sendo líderes, sendo bem-sucedidas. Saiu uma matéria recentemente falando das 500 maiores empresas mundiais, né, das mais bem-sucedidas. Dessas 500 maiores empresas, apenas 12 têm CEOs mulheres. Então é um número irrisório, né? A gente ainda não se vê nesse lugar de poder. A gente tem pouquíssimas mulheres na política, né? Então, a síndrome da impostora é porque quando a gente chega lá,
a gente ainda não se reconhece, a gente vê poucas de nós, né? A gente Uhum. não entende que é o nosso lugar, mas é. Essa representatividade é muito importante, né? Primeiro porque inspira outras mulheres, meninas, enfim, de ver ali, falar, ah, ok, eu posso estar ali, e também que abre o caminho para outras mulheres também, né? Uma que chega nessa potência e nesse lugar consegue também abrir oportunidade para outras mulheres também. Com certeza, né? A gente, quando a gente chega em cargo de poder, a gente não se vê, né? A gente não se enxerga. Então a gente sempre se questiona: nossa, será que eu tenho que estar aqui? Será que eu mereço Uhum, estar aqui? Né? Será que eu tô indo bem, né? Você se uhum, questiona o tempo todo. E não, e assim, você merece estar onde você está, né, e isso vai gerando ali, uma insegurança que também a sociedade que a gente vive, né, que é muito patriarcal e tudo uhum. mais, ela vai fazendo você se questionar, você não se aceitar, Uhum. você questionar se você está sendo mais ou menos mulher, e É. mulher não tem essa de ser mais ou menos, você é você, né, e é esse lugar de decidir ser você, que é o que liberta a gente também da síndrome da impostora. Queria que você contasse um pouco sobre o Free Free, essa plataforma maravilhosa, potente que você fundou, que levanta questões que eu acho que são essenciais para a nossa independência, né, como mulher, dona das nossas próprias escolhas. Quando e qual foi, né, esse impulso de criar esse projeto? E conta um pouquinho mais sobre ele pra gente. Não, o Free Free ele é uma plataforma, né, que ele começou como um projeto e Uhum, acabou crescendo, virou uma plataforma, virou um instituto. A gente chama ele de movimento, né, que eu gosto muito dessa palavra movimento, especialmente em tempos de tanto movimento e mudanças e incertezas, né. Então a gente atua, sabe, Paula, uhum, atua por um mundo que mulheres se libertem de vergonhas, de culpas, de medo, né, para uhum, atingir a sua liberdade plena, que é a liberdade física, emocional e financeira. Então o Free Free ele fala de liberdade, e essa liberdade é basicamente você decidir ser você construir a história que você quer para você, né, sem ter esses limites das mulheres que estão nessas caixinhas. uhum, Então o Free Free ele é um movimento que aborda temas realmente muito fortes, né, como a violência contra a mulher, como a saúde mental, suicídio, depressão, mulheres em situação de vulnerabilidade social e emocional, e a gente trabalha essa ressignificação da mulher e qual que é o papel dessa mulher nessa sociedade? Onde que ela uhum, pode chegar? O que que a gente precisa ressignificar? E aí a gente trabalha isso de várias formas, né, a gente trabalha isso em conteúdos, a gente trabalha isso em atuações reais, em ciclos de liberdade, que são, enfim, programas sociais que a gente tem, workshops, a gente faz experiências também um pouco fora da caixa para também as pessoas que estão ali vivendo aquela experiência possam se questionar e abrir a cabeça, né. Então a gente tenta mostrar um mundo por um outro ponto de vista, onde mulheres conseguem se libertar dessa caixinha, desse mito da mulher perfeita e encontrem essa liberdade que está dentro de cada uma de nós, né? É só a gente aprender a acessar. você falou desses traumas, né? Porque eu acho que quando uma mulher passa por um trauma como uma violência doméstica, um relacionamento abusivo, né? Eu acho que elas se encontram numa situação de autoestima muito baixa, né? Sem saber, elas próprias se anulam pela questão toda. Elas foram anuladas também por essa relação. E quais são os conselhos que você dá para as mulheres que estão passando por isso ou que já passaram por isso? Então, acho que todas nós mulheres, né, das menores às maiores violências, todas nós já passamos por alguma. Seja um momento ali que cortaram a gente numa fala, sabe? Seja às vezes você tá andando na calçada e alguém fala alguma coisa desrespeitosa. Enfim, né, elas podem variar muito, né? Quando a gente fala de abuso, de violência, são coisas não necessariamente algo físico. Uhum, Né, e ao longo da nossa vida, desde a nossa infância, né, a gente vai sendo criada e muito, assim, acho que quando a gente era criança, né, na nossa idade, acho que hoje menos, né, as crianças estão tendo outros acessos, mas a gente foi ali sendo moldada, né, para anular certos comportamentos, certas vontades e coisas até simples, né, como a gente usa o nosso cabelo, a roupa que a gente usa, uhum, enfim.
Isso ao longo Como que a gente se posiciona, como que a gente fala, né, como que a como a gente gente se posiciona, como a gente fala. A gente vai ao longo da nossa vida passando por pequenos abusos, pequenos traumas que vão fazendo a gente ter medo ou uhum, vergonha ou até uhum, culpa de quem a gente é, né. E uhum, esse processo é inconsciente, é de pouquinho em pouquinho. uhum, Obviamente, quando a gente passa por uma violência, uma mulher passa por uma violência física, é uhum, algo muito imediato e forte uhum, e ali que você tem algo muito claro, né, por mais que uhum, algumas mulheres demorem a sair de ciclos de violência até física, mas o que realmente molda a gente são essas pequenas violências que às vezes vão aumentando e muito psicológico, né, o nosso psicológico. E a gente vai se protegendo, então a nossa forma de se proteger ou de sobreviver é anulando quem a gente é. Então a gente uhum, muda a forma que a gente fala, muda a forma que a gente usa o nosso cabelo, muda a uhum, forma que a gente se veste, muda comportamentos e nesse processo todo a gente vai se esquecendo, né. Então, dado momento da nossa vida, a gente fala: "Nossa, quem sou eu? O que que eu gosto?". A gente vai às vezes aceitando relações, seja relacionamentos amorosos ou amizades ou trabalhos, porque a gente está procurando uma aceitação externa, né, um amor, que na verdade, em primeiro lugar, quem tem que dar pra gente somos nós mesmos, né. uhum, Esse uhum. resgate tem que acontecer com a gente. Quando a gente está procurando esse amor ou preencher esse buraco externamente, muitas vezes a gente acaba entrando em relações possivelmente abusivas. Então, quando a gente se anula, a gente perde a nossa autoestima, porque a gente esquece quem a gente é. Quando isso acontece, a primeira coisa que a gente precisa fazer é recuperar a autoestima, né? E é recuperar se olhando, assim, às vezes no espelho e percebendo, assim, não só do nosso corpo, né? Mas esse olhar no espelho de olhar pra gente, mas olhar pra dentro também, né? Do que a gente gosta de fazer, questionar o que a gente tá fazendo, se é uma decisão nossa ou se a gente tá agindo com medo, agindo com vergonha, com culpa. E esse resgate, eu acho que no livro a gente, assim, de uma forma bem simples e bem prática, eu vou abordando no livro ferramentas, né, que a gente pode de novo se reconhecer, perceber o que a gente gosta de fazer, o que a gente gosta de comer muitas vezes, sabe? Às vezes, É. assim, uma coisa simples do tipo, vou cortar meu cabelo diferente, ou vou aceitar meu corpo como ele é, ou vou começar a me posicionar dessa forma. Você vai começando a construir uma autoestima de dentro, né, de, sabe, de você perceber que é você que está ali em controle da sua vida, é você que decide a sua história. E não são essas pequenas violências que vão construindo a sua identidade. A nossa identidade, ela é construída por quem somos, por nossos valores, né? E não pelas circunstâncias da nossa vida. Obviamente, as circunstâncias, elas nos ajudam a ter força, a aprender muitas coisas, mas é todo dia que a gente vai escolhendo coisas e cocriando a nossa vida que a gente Uhum, vai entendendo o que funciona ou não pra gente, o que a gente é de verdade, né. Isso é um processo diário, nunca tem um uhum. fim, né. É, pra sempre, né. "Ai, decidi ser eu, agora eu É, já sou agora quem é eu sou". isso. Até porque a gente vai mudando ao longo do caminho, né, e essa mudança é muito poderosa também, é você decidir: "Ok, antes eu pensava assim, agora eu não penso mais assim", e tudo bem, né. E tudo bem mudar, exato, a gente não precisa ficar presa em conceitos, né, ultrapassados. Assim, o mundo sempre teve, né, em uma mudança muito grande. E agora tudo se acelerou, né, Uhum, tudo vem se acelerando. A gente está nesse momento de pandemia, esse momento que realmente tudo está mudando, né, tudo está sendo acelerado, os processos estão acelerados. Então, como que a gente daqui a 6 meses, a gente não é a mesma pessoa, né, de março, quando tudo isso começou. A gente exatamente. mudou e a gente aprendeu muita coisa. Então, é muito sobre entender que a gente não precisa pensar como antes, né, entender que constantemente vamos mudar e essa mudança é o nosso crescimento, né. Quando a gente fica presa em conceitos, que a gente, na verdade, entra num lugar de perda, num lugar de De estagnação também, né. estagnação, exato, de estagnação. Então essa mudança é importante, né, e abraçar essa mudança. Mas eu vi que você procurou algumas ferramentas, você estudou psicologia, também fez um estudo entre moda e neurolinguística, eu fiquei muito interessada para saber quais foram os insights que você teve nesse processo, principalmente com a neurolinguística. É, eu quando engravidei da Violeta,
eu estava ali sentindo uma dor muito forte, né, porque eu tinha perdido a minha mãe com 21 anos e foi uma coisa que eu não lidei, né, quando eu tive a perda, né, não foi algo que eu trabalhei, algo que eu coloquei debaixo do tapete e comecei a trabalhar, sabe. Sei. Então a gente faz muito isso, né, a gente Faz muito, quando é. tem dores profundas, a gente se ocupa pra não sentir. E aí quando eu engravidei, eu senti, porque eu estava grávida de uma menina, então muitas coisas estavam vindo na minha cabeça. E aí eu comecei a estudar algumas terapias, né, algumas coisas diferentes, comecei a me espiritualizar muito mais. E nesse processo de cura minha, né, eu também fui descobrindo uma cura que é o que a gente faz no Free Free, né? Então, a neurolinguística, ela te ajuda a quebrar padrões, né? A Uhum. olhar para padrões que não são necessariamente positivos, mas que a gente faz inconscientemente. E aí a gente começa a reprogramar a nossa cabeça para mudar aquele padrão. Uhum. Então, por exemplo, às vezes a gente tem um hábito de toda vez que alguém critica, você reage de forma agressiva, sei lá, gritando qualquer coisa. Então você traz para a consciência aquele padrão que está te prejudicando e você Uhum. ressignifica. Por exemplo, o psicodrama, você é uma terapia que você tem que atuar, você tem que sentir no seu Uhum. corpo que você está vivenciando um trauma que você viveu. Então você atua, você consegue fazer o seu corpo e, obviamente, a sua mente sentir que tem um movimento e uma mudança de comportamento. Que interessante. É super interessante. E aí também estudei muito, a psicanálise, Jung, né, os arquétipos. Então tudo isso me ajudou a criar a metodologia que fundou o Free Free, né, que une todas essas terapias com a moda, porque na época, como eu era editora de moda, eu estava pensando muito assim: como que eu posso usar o trabalho que eu já sei fazer e ressignificar ele para uma coisa que tenha mais propósito, né? Então eu olhei muito para isso e aí eu comecei a perceber que a gente poderia usar a moda, as roupas, os acessórios, o cabelo, tudo isso para justamente mudar um padrão e atuar, né? Mudar um padrão como da neurolinguística e atuar como um novo personagem na nossa vida, né? Falando ali de psicodrama. Com isso, obviamente, trazendo arquétipos de Jung, né? Que você consegue ver padrões que você repete através da roupa que você usa. Porque a roupa Uhum. que você usa, de alguma forma, ela é um padrão. Você não tá bem, você usa uma roupa, você tá bem, você usa outra roupa. Você quer se esconder, você usa outra. Para cada pessoa, para cada mulher é diferente. E aí, quando você percebe esse padrão, você também pode dar sinais para o seu cérebro quando você muda de roupa, quando você muda de maquiagem, quando você muda de cabelo, que você também mudou. É uma metodologia que parece muito simples, mas é muito profunda. Muito. E muito prática também. E muito prática, exato. Uhum. Então, assim, é uma forma que, obviamente, você traz isso para sua consciência, não tem certo ou errado, é algo que você faz com você mesmo, e aí você consegue dar novos sinais para o seu cérebro que você começa a construir alguém que seja aquela pessoa que você acredita ser lá dentro, e não alguém que se anulou ao longo da vida, sabe? É lindo isso. A moda como um veículo de libertação também, né? E também não como um veículo de comparação, porque a gente também fica, enfim, a gente se compara muito também, né? Quando a gente vê, enfim, Instagram, as revistas, toda essa moda ditada e tudo mais. Quando a gente começa a usar ela como um veículo mesmo de né? De você se descobrir a sua identidade, de você colocar a sua identidade ali. E eu acho você como mais do que ninguém sabe fazer isso, então é muito libertador, né. É muito libertador e é prático, né, isso que você Uhum. falou, é uma coisa que é uma ferramenta que a gente tem ali, que a gente precisa usar todo dia, né, a gente não pode sair de casa pelado, então a gente tem que usar uma roupa, e se a gente Uhum. traz isso pra nossa consciência e fala: "Não, como que eu tô me sentindo hoje?", né, o que sabe, é quase um momento de autocuidado, de resgate, de libertação. Tantas mulheres, assim, que nunca colocaram um decote ou nunca colocaram uma saia curta, falando de Brasil, né, o Brasil tem esse pudor e julga as mulheres por umas coisas tão bobas como, né, literalmente colocar uma saia curta, e que às vezes quando coloca se descobre. E assim, a gente viu esse processo acontecer com muitas mulheres que passaram por violência, né, que tiveram relacionamentos violentos fisicamente, como é libertador, assim, de tipo, nossa, a pessoa começa a se enxergar diferente, se enxergar ali como uma mulher potente, né, e não uma impostora, né, assim, sabe? Que vem também desse lugar, não é da vaidade, mas é desse autocuidado, né, de você se sentir mais
de você se enxergar, né, bela e potente e maravilhosa do jeito que você é, né, e eu acho que é esse processo, da gente se olhar mais potente, de se enxergar mais potente, né. E isso vem assim, não importa, às vezes a gente pode estar maravilhosa para os outros, né, mas pra gente a gente tá, tipo, não tá nada certo, então o importante mesmo é essa autoestima, né. É, porque muitas vezes quando a gente tá maravilhosa para os outros, a gente ainda tá tentando se encaixar nesse mito, né, da mulher perfeita. A gente pode estar se sentindo bem, mas a gente tá buscando essa aprovação externa. Quando a gente tá se vestindo ou sendo a gente, né, e aí obviamente passa pela nossa vestimenta ou pela forma que a gente fala ou decisões do nosso dia a dia, a gente tá mais conectada com a gente, com a nossa verdade. A gente não tá buscando essa aprovação externa, né. Então essa aprovação externa ela acaba vindo naturalmente, porque você tá tão bem que aquilo é contagiante, aquilo é Uhum, verdadeiro. E se também não tem aprovação, não tem problema, porque você tá bem, você não uhum, tá buscando pois isso, é. você tá ali sendo você. Esse é um processo que, obviamente, quando você entra nesse lugar de estar conectada com você, é um processo também de libertação até de pessoas que não fazem mais parte de quem você é, né, de Uhum, pessoas que não condizem mais com seus valores. É uhum, um processo natural disso acontecer. Você acaba se aproximando de pessoas novas, que têm mais a ver com você, pessoas que têm ainda reflexos de quem você era ou de quem você estava tentando ser para se encaixar, acabam também se distanciando. E tudo isso uhum, é muito positivo, né? Porque às vezes é isso, a gente precisa estar perto daquelas pessoas que têm valores parecidos e, obviamente, dialogar, respeitar aquelas pessoas que não têm, né. no Free Free vocês usam algumas metodologias, que nem você falou, né, e para as mulheres se desenvolverem e descobrir quem elas realmente são, para parar de se anular, e ir em busca realmente dessa essência, né. Qual que você acha que é o primeiro passo para a mulher ser livre? Eu acho que é autoestima e a saúde emocional. Eu acho que a gente precisa cuidar da nossa autoestima e da nossa saúde emocional, que é uma coisa que é complementar, né, que a autoestima ela não é só vaidade, né, é essa coisa de você se sentir capaz, de você se sentir bem, de você se sentir que você consegue. E a saúde emocional também, né, que você tá ali cuidando da sua cabeça, da sua mente, num momento de tanta incerteza, ansiedade, medos, frustrações. Então, assim, para você dar o primeiro passo, para você ter coragem de mudar, de sair de uma relação abusiva, de buscar um sonho, um trabalho, empreender, enfim, qualquer que seja a mudança que você esteja buscando, você precisa acreditar que você consegue. Isso está na Uhum, nossa cabeça, no nosso na nossa autoestima, né. Então, sem isso, você não consegue dar o primeiro passo. Quando você não tá bem, você não consegue se separar se você precisa se separar, você não consegue abrir um negócio se você não tá emocionalmente bem, porque primeiro tudo começa no nosso emocional, né, as primeiras decisões são decisões internas. Aí, obviamente, você precisa a gente fala muito de liberdade física, né, que é essa coisa de você estar bem fisicamente e, obviamente, é que aí são casos extremos, né, de cárceres privados ou coisas assim, mas essa liberdade física de você, sabe, cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde, da sua alimentação e tudo mais, mas ligado muito mais a um bem-estar e uma saúde física mesmo do que necessariamente a um padrão de beleza, e uma liberdade financeira, que é essa liberdade de você ter autonomia de abrir um negócio, de você uhum. decidir sair de um relacionamento, de você, sabe, qualquer decisão da nossa vida, ou grande parte, assim, a gente precisa poder bancar as decisões, né. E tem muitas mulheres que acabam, deixando seus parceiros, ou pais, ou enfim, pessoas, né, normalmente homens, a gente acaba terceirizando muito isso, por achar que dinheiro não é coisa de mulher, né, ter essa trava, assim, é uma coisa histórica, tem poucos anos que a gente tem conta bancária, se a gente for historicamente falando. Pois é, foi na década de 60, né, que a gente teve Sim, pôde emitir CPF e ter uma conta bancária, isso é muito recente, é né. muito recente, então Imagina que o nosso dinheiro era administrado pelos nossos pais, ou maridos, ou irmãos, isso é muito recente. é muito recente. Então a gente as mulheres, no modo geral, elas têm uma coisa assim, tipo: "Ah, não, dinheiro não, vou deixar aqui que meu marido cuida, meu irmão Uhum, cuida, meu uhum, pai", enfim. E mesmo que você ganhe dinheiro trabalhando, a gente muitas vezes
terceiriza nossos investimentos, a própria conta bancária ainda, os pagamentos, enfim. Então, isso às vezes muitas mulheres tomam sustos, né? Às vezes, nossa, o que aconteceu com o meu dinheiro? E muitas mulheres acabam ainda dependendo financeiramente de homens. Isso também é muito difícil, porque na hora que ela precisa tomar uma decisão, ela depende dessa pessoa, né? Então, ela não tem a liberdade para falar, não, agora eu vou abrir um negócio, agora eu vou almoçar em tal lugar. A coisa mais simples, assim, até tipo, não, eu vou me divorciar e eu consigo bancar isso, vou aqui, vou achar um apartamento, sabe? A liberdade financeira é muito importante para a liberdade da mulher, para ela poder bancar suas decisões. Então, nesse ciclo, né, nesse programa que a gente tem, que a gente fala do ciclo Free Free, a gente começa com esse apoio psicológico, autoestima, passa por essa questão de, tipo, descobrindo a sua potência, o que que você sabe fazer, o que que você já sabe fazer, o que que você ou o que que você gostaria de fazer e que você nunca teve coragem, para depois a gente ensinar ela a abrir o próprio negócio e conseguir tirar um sonho do papel e ser livre, né? E a partir daí, de fato, encontrar essa autonomia financeira. Então, ter liberdade física, emocional e financeira nesse ciclo. Eu não poderia concordar melhor com você, porque eu acho que a independência financeira ela te dá essa possibilidade, né, de fazer as próprias escolhas, escolher o que você quer estudar, enfim, se você Sim. quer viajar, o que você quiser fazer. Sim, tudo até quando você vai cortar o cabelo, sabe? Pois é. É muito importante que a gente comece a tomar essa consciência e entenda que dinheiro é coisa de mulher, né? E não tem problema nenhum mulher falar de dinheiro, né? Não tem problema nenhum a gente ter ambição. A ambição é algo saudável, é algo que você quer ser melhor, que você quer chegar em lugares mais altos. Não tá falando de ganância, que é uma coisa muito diferente, mas ambição é algo tão falado e tão aplaudido entre os homens e ainda é tão repreendido entre as mulheres, né? E a ambição nada mais é do que você querer se superar. É porque a ambição feminina numa carreira, né, ela parece que ela está indo contrário à posição da mulher, que é a mulher a mãe de família, né, que tem que cuidar da casa, que tem que cuidar dos filhos. E a mulher pode também fazer tudo isso, né? Esse lugar realmente da gente poder fazer tudo o que a gente quiser. É isso, é constantemente se questionar. O que significa trabalho para mim? O que significa beleza para mim? O que significa casamento, filhos? O que é bom para mim, o meu significado de casamento talvez seja diferente do que é para você. E não tem o certo ou o errado. Tem mulheres hoje em dia que decidem não ter filhos e ainda são questionadas. Ai, mulher que não tem filho não é completa. E não, sabe? Então, quando a gente fala de desmistificar, né, esse mito da mulher perfeita, é quebrar justamente esses estereótipos que a gente cresceu ouvindo que era o certo para uma mulher, era o que fazia uma mulher direita, uma boa mulher, e jogava mulheres que eram diferentes ali na fogueira, né? Então, a gente constantemente se questionar do que a gente quer pra gente e entender que se você é uma mulher ambiciosa, você não é uma mulher ruim, você não é uma mãe ruim, você não é uma esposa ruim. Isso que a gente tem que sempre colocar ali na balança e entender o que é melhor para cada uma de nós, né? Desde que seja uma decisão nossa. E também é descobrir a sua verdade, né? Mas ainda assim é um grande desafio terem dessa independência financeira. Ainda mais aqui no Brasil, onde as oportunidades não são iguais para todas, né? A gente precisa ainda se impor, se reafirmar todos os dias. Nós não ganhamos os mesmos salários que os homens, as leis ainda que definem as nossas questões são definidas por homens. Eu vi que você fez um projeto lindo e super necessário com o Vamos Juntas para levantar a bandeira da importância de outras mulheres na política. Um assunto muito urgente. A política não é um lugar ainda que acolhe mulheres, né? Então, mulheres são 12% dos prefeitos, né, no Brasil, e 15% na Câmara. Então, assim, é um número muito baixo ainda. Quando a gente está falando de política, a gente está falando ali de tomar decisões que literalmente podem mudar o dia a dia das mulheres, né? Então, a gente precisa de mais mulheres, porque quando a gente inclui mais mulheres em cargos políticos, a gente inclui a sociedade inteira, né? E hoje a gente está sendo, os nossos direitos estão sendo representados por homens. Quando a gente olha a história disso tudo, todos os direitos, tudo que a gente conseguiu, mudanças reais, né?
né, mudanças na leis que mudam as vidas das mulheres, foram trazidas por mulheres, foram lutas femininas, né. A gente precisa sim, a gente tá vivendo num mundo que a violência doméstica tem aumentado escalonado, né. Teve esse caso recente dessa menina, 10 anos grávida. Assim, são casos muito sérios, muito doídos e que a gente precisa de mais mulheres realmente olhando políticas públicas e também, obviamente, mulheres em lideranças em empresas para mudar também políticas internas, privadas, possam de fato olhar para mulheres de uma outra forma, né? Tem estudos que quando mulheres estão no poder, né, quando tem mais mulheres no poder, meninas, adolescentes, elas voltam a sonhar. Elas de fato conseguem olhar para cima e falar: nossa, se ela chegou lá, eu também posso. Nossa, eu tô vendo uma cientista, se ela chegou lá, eu também posso. É muito importante essa representatividade. É aquilo que a gente falou no início, né? Quando você também chega lá, você não tem muitas mulheres à sua volta. E aí também isso volta para a síndrome da impostora. Tem mulheres que acabam querendo segurar aquele lugar, porque ela fala: não, é muito difícil uma mulher chegar aqui. Então eu vou segurar aqui e esse lugar é só meu. E aí entra essa questão da competitividade, né? Que é mais uma grande crença que a gente carrega, que a gente não pode caminhar juntas, que é preciso segurar o nosso espaço com unhas e dentes. Porque foi difícil de chegar lá, né? Então, e por isso que a gente precisa de mais mulheres e mais mulheres, porque isso, de fato, não é só positivo para as mulheres, mas é positivo para a sociedade como um todo, uma sociedade mais equilibrada, né? Porque assim também se abrem múltiplos espaços, né, e possibilidades para homens e para mulheres, Com né, de certeza. dividir os mesmos espaços, as mesmas funções. Na Islândia, por exemplo, com a lei da igualdade salarial e também com a licença paternidade, são leis que permitem compartilhar e vivenciar espaços muito ricos para todos, né, uma troca muito saudável e mais harmônica. Ela só parece irreal porque a gente foi condicionado a colocar cada um em sua caixinha, né? Com certeza. Quando a gente fala de equidade de gênero, a gente está falando, né, que mulheres também podem alcançar seu potencial profissional sem ser questionada, e homens também não precisam seguir nessa masculinidade, nesse papel de provedor, de força, de não chorar, né, que são coisas inerentes ao homem. Ele não pode errar, que ele não pode chorar, que ele não pode falhar, né? Os casos de suicídios entre homens são altíssimos. Então, quando a gente equilibra tudo isso, a gente tem uma sociedade muito mais humana, né? Muito melhor para homens e mulheres. Com consequência, menos violenta, menos Abusiva. menos abusiva, exato. Os homens têm muito mais possibilidades de ter um relacionamento mais perto dos seus filhos, né? Isso também tem um efeito muito positivo nas crianças. E as mulheres também podem, de fato, explorar a potência dela, a potência criativa dela, que também é muito positivo. Então, tudo se equilibra, né? E hoje está tudo desequilibrado, por isso que você tem tanta violência, você tem tanto abuso, porque de fato as energias elas estão desequilibradas, né? E não é um melhor que o outro. A gente tem que equilibrar a masculinidade e a feminilidade, ali, o feminino e o masculino. Eu vi você também falando, voltando sobre essa questão da crise da síndrome da impostora. Você fala dos 3 medos, que é o medo de ser julgada, o medo do fracasso e o medo do sucesso. Que eu acho muito louco que a gente tem medo do fracasso e do sucesso ao mesmo tempo, né? A gente quer chegar lá, mas a gente também não quer chegar lá, porque a gente tem medo daquela posição. A gente tem medo de ser julgada, né? Então, quando você se aventura, vamos dizer assim, né? Quando você sai da sua zona de conforto, você tem medo do que as pessoas vão falar. Isso, número um. Você tem medo do fracasso, tem medo do sucesso. Todos esses medos, eles estão ali nessa questão do mito da mulher perfeita. Porque a mulher perfeita, ela não fracassa. A mulher perfeita, ela não é julgada negativamente. E ela também não pode ser bem-sucedida, porque vai contra, em tese, a natureza dita da mulher perfeita, que é ser uma boa mãe, uma boa dona de casa, uma boa esposa. E se você tem sucesso, você está colocando a sua profissão, a sua carreira na frente da sua maternidade, do seu casamento, enfim. Isso não é verdade, né? Isso não é verdade. Só que muitas mulheres bem-sucedidas têm julgamentos do tipo, nossa, essa aí nunca vai casar.
essa aí nunca vai ter um relacionamento. Nossa, ela deve dar medo nos homens. Então, assim, quando a gente tá ali pronta pra estourar, né, pronta pra atingir esse lugar, a gente às vezes se boicota, a gente se sabota. E é muito por isso, porque a gente tem medo do que inconscientemente isso vai significar. A gente sempre volta pra esse mesmo lugar, né? A gente precisa estar muito nesse lugar de eu decido ser eu, Uhum. sabe? De você se aceitar como você é, com as suas diferenças, porque todas nós mulheres somos diferentes umas das outras. O que funciona pra mim não funciona pra você, ou pode funcionar, não tem uma regra. É esse lugar de muita autoaceitação, de muito respeito próprio, de muita autoestima, para você conseguir driblar esses medos, porque eles vão aparecer sempre. E aí a gente vai descascando, né? Essas camadas de dúvidas, de julgamentos, de medos. E para você, no seu processo de desconstrução, qual que foi sua maior ferramenta? Olha, eu acho que para mim a espiritualidade, eu medito muito, né? Eu tô muito conectada com um processo interno meu. Acho que a espiritualidade com o autoconhecimento, que é a terapia e a espiritualidade junto, né? Para mim é o que me sempre me ajuda a voltar para mim, que vai me ajudando também a desconstruir os meus traumas, né, e olhar para eles de uma forma diferente e ter compaixão e perdoar, sabe, outras pessoas ou me perdoar. Quando a gente começa a entrar nesse lugar de perdão, de compaixão, em vez de julgamento, a gente começa a se aceitar também, né? E a gente aceita que a gente é diferente. Eu faço muita terapia, eu faço estudo muito terapias, e esse processo diário que eu medito e que, enfim, eu trabalho a espiritualidade de várias formas, me ajuda muito a me conhecer e reconhecer todos os dias, né? E isso me dá força para seguir dizendo para mim, não, eu decido ser eu, sabe? Essa pessoa que eu escolhi ser. E eu escolhi conscientemente ser, né? E não foi algo que me foi imposto. E Eu Decido Ser Eu, esse livro maravilhoso. Conta um pouquinho pra gente sobre esse livro. Quando a gente assinou com a editora, né, esse livro, eu falei, gente, eu lembrei muito de um livro que eu, no início, assim, quando eu tava na gravidez da Violeta, que me ajudou, que era um livro simples, nada demais, assim, só que ele tinha dicas práticas, ele era todo ilustrado, ele parecia um livro infantil para adultos. Eu falei, não, eu quero fazer, obviamente não igual, não tem nada nesse sentido, então eu queria que esse livro fosse isso para as mulheres, né, que ele fosse simples, com uma linguagem afetiva, um pouco ali de experiências, eu me abri em vários momentos, assim, expus um pouco da minha história. Eu acho que a gente, nesse processo, a gente foi uma cura para mim também escrever esse livro. Claro. Mas que é um livro que é justamente que questiona, que traz possibilidades, que não diz o que é certo, o que é errado, e que possa chegar em muitas mulheres, né, o máximo de mulheres possíveis, que ele seja de fato esse livro de cabeceira, que toda vez que você tiver dúvida, né, do que você é, das suas potências, das suas possibilidades, que você possa voltar e que não seja difícil, que não seja complicado, ele é um livro para te acolher e não para te julgar. Ele tem um pouco esse papel. E aí, toda vez que lê, né, eu já li várias vezes e, obviamente, né, assim, no processo todo de escrever, eu escrevi esse livro muito rápido, eu escrevi em 4 dias, Nossa! me descobri na escrita, né, foi uma coisa muito forte. Foi isso, né, foi quase um processo catártico. Que lindo. Ele tem esse papel de abrir possibilidades para as mulheres decidirem quem elas são, né, e sair dessa caixinha de mulher perfeita. Yasmine, eu acho lindo quando que você fala das suas verdades e dos seus processos, porque quando a gente mostra nossos processos, as nossas dúvidas, as nossas inseguranças, nós passamos por processos muito parecidos. É assim que a gente desconstrói a crença da mulher perfeita, da mulher que não erra, que não tem insegurança, né? Então, parabéns, porque a gente se reconhece e se apoia nesses processos. A Isso. gente abre espaço para outras mulheres também reconhecerem padrões e enxergarem que existem outros caminhos. Obrigada, Paola, obrigada. E que também é muito legal quando a gente se coloca em outros lugares e outros papéis, né? Por exemplo, começar a escrever ou se permitir se reinventar, né? Dar esse passo, né, no escuro. É, a gente tem medo de começar algo novo e a gente às vezes está se bloqueando de uma possibilidade que está ali, que a gente sabe, mas que a gente achava que
não sabia. Tantas coisas na nossa vida a gente faz isso, né? Tantas coisas a gente fala, não sei fazer, então não vou fazer. E aí quando você começa a fazer, você fala, nossa, descobri algo aqui, né? Então, vamos se abrir para fazer coisas novas. Tem muitas amigas que falam, não sei dançar. A gente só dança, não sei pintar, só pinta, né? Não sei escrever, começa, a gente tem que começar. E aí esse processo ele vai se desenrolando e você vai se descobrindo também. É muito lindo isso. Querida, eu amei. Eu queria, como em todos os vídeos do Estelar e agora no podcast aqui também do Infinito, eu peço para você dar uma dica, alguma ferramenta que você descobriu nesse seu processo, alguma coisa que você faz no seu processo que te ajudou a ser você, a ser essa mulher free, maravilhosa. Tá, uma coisa que eu posso dar de dica, todas as manhãs eu criei uma coisa para mim chamada Manhã Free, né? Que é um processinho, assim, um ritual que eu faço toda manhã, que eu acordo, aí eu medito, e nessa meditação ou eu escuto uma meditação, ou eu falo algum mantra, né? Ou eu falo algumas afirmações. Então, se eu tô precisando, se eu não tô me sentindo muito bem, ou tô com medo de alguma coisa, né? Então eu falo afirmações simples, assim, tipo, você consegue, você merece ser, sabe, quem você merece ser livre, você é bonita, eu sou bonita, então você coloca esse eu sou, e você traz isso pra você. Então eu medito, aí eu faço um exercício, aí pode ser qualquer exercício, yoga, cada pessoa faz algo, uma corrida, enfim. Depois eu faço um processo de agradecimento, né? Então que eu agradeço coisas pequenas, grandes, tudo, né? Tudo que eu tenho na minha vida, desde do olhar assim da minha filha, um abraço, ao café que eu vou tomar, ao dia que eu vou ter. Então, você entra num lugar de gratidão, um lugar de abundância, né? Em vez de um lugar de escassez, de reclamar, de medos e tal, quando você agradece, você entra num lugar, uma vibração diferente. Então, vamos lá, eu medito, aí eu faço exercício, eu agradeço e aí eu entro e tomo um banho gelado. Essa é uma dica que me ajuda muito a, sabe, lembrar das coisas que eu preciso lembrar positivas, a me reconhecer, a me olhar no espelho, a cuidar do meu corpo, da minha mente, da minha alma, para ter um dia que eu crie, né, que eu esteja bem. Obviamente não é todo dia, gente, não tem perfeição, mas sempre eu tento fazer esse ritual, que é um ritual que me ajuda muito a manter ali essa liberdade que não é sempre perfeita, mas que é construída diariamente, né? Querida, nossa, muito obrigada. Eu acho que esses processos, que como você falou, diários e pequenos gestos que a gente pode fazer com nós mesmas, né? Isso vai libertando e vai trazendo realmente uma força, uma potência maravilhosa. Parabéns por esse trabalho lindo que você tem feito, de tanta inspiração. Obrigada, Paula. Adorei estar aqui com você, adorei o papo, foi uma E eu delícia. queria te perguntar como que a gente acha o seu livro. Tá na Amazon, Magazine Luiza, Americanas, enfim, tá em vários, na Cultura, então online, eu acho. Bem, todos os links possíveis para o livro e também para os seus projetos maravilhosos já estão aqui na descrição desse podcast. Obrigada pela conversa, querida, por tanta clareza e tanta praticidade, por levantar tantas questões importantíssimas, urgentes. Obrigada. Paula, obrigadíssima, foi um prazer enorme. Bem, pessoal, esse foi mais um Infinita, trazendo ferramentas para que a gente possa se desconstruir, se transformar e se afirmar na potência máxima que nós merecemos ser. E lembrando que a Pence liberou um cupom de desconto. É só usar Infinita10 no www.pentes.com.br. Aproveita para se conectar com as marcas que estão trazendo um novo exemplo. Futuro é isso, gente. É mudança, é transformação. Se vocês quiserem se conectar mais com o Projeto Estelar, vem conhecer a gente no Instagram, @projeto_estelar, ou então no nosso canal de YouTube, youtube.com/projetoestelar. Ok? Um beijo, pessoal, e até a próxima!